Bom dia, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este vai ser um vídeo crônica, vamos dizer assim, né? Porque eu estou para contar uma história para vocês desde sábado fim de tarde, sábado, que me aconteceu uma história muito bonita na tarde de sábado. Eu falei, puxa, eu preciso contar isso. A minha cabeça literária, inicialmente eu pensei em escrever isso, né? Mas a vida anda muito corrida para mim, né? E não ia me sobrando tempo ao longo desses dias, nem, e não é só tempo, no final das contas é ânimo também, né? Nem para escrever, que é o meu ímpeto inicial, nem para gravar, que hoje em dia é um prazer enorme que eu sinto. De, de, de como se eu estivesse escrevendo diretamente com a fala, de certo modo, né? Porque o registro literário ele é mais lento, né? Ele tem um outro tempo. Aqui é pá, né? É muito legal. Aqui é muito uma conversa muito mais direta, né? Até chegar. Bom, enfim, não vou ficar fazendo uma teoria das diferenças entre gravar e escrever. Mas aí não foi me sobrando tempo. Mas hoje eu acordei cedo, sabe? Bem cedo, dormi cedo, acordei cedo. Falei, vai, é hoje, né? A história é a seguinte. Eu tenho ido à missa aos sábados, né? Eu vou à missa de domingo no sábado, porque a partir de um determinado horário, em geral a partir do meio da tarde de sábado, a liturgia da missa já é a liturgia de domingo. Então vale como uma missa de domingo, né? Só que a igreja está muito mais vazia. E eu tenho ido à igreja aqui do Largo do Machado, que é uma igreja fundada fundada assim, o dinheiro, quem deu para a cidade essa igreja foi Dom Pedro II, quer dizer, foi a família imperial, né? Que é uma igreja muito bonita. Parece não, de fato ela repete a arquitetura de uma igreja de Londres, que eu esqueci o nome agora, qual seja, mas é só procurar, fazer essa pesquisa, né? Igreja Nacional da Glória do Rio de Janeiro, no Largo do Machado, e Igreja de Londres. Se eu fizer essa pesquisa no Google, você descobre. Mas é uma igreja muito bonita, sabe? Que tem umas... Eu acho que o termo seria estatuária. Quer dizer, as imagens, que eu acredito que entalhadas em madeira e depois pintar, são de uma beleza, é uma coisa, assim, são lindíssimas, são lindíssimas. Há no altar principal um crucifixo, que eu não sei se aquilo é madeira, se é marfim, mas é branco, sabe? Meu Deus, que entalhe lindo, que coisa linda, né? Uma vez eu conversando com um amigo padre e monge, né? Ele me explicou, porque perguntei para ele, é engraçado, né? A gente tem alguns crucifixos em que Cristo está, obviamente, sofrendo, você percebe, e em outros parece que ele está em êxtase, sonhando, dormindo. Aí ele me disse que esse, vamos chamar dessa abordagem da crucificação, né, em que Jesus é retratado já numa espécie de êxtase, é caracteristicamente português. E aquele que registra o sofrimento é caracteristicamente espanhol. Interessante. E esse, no caso, é bem português, né? Então é uma igreja muito legal, uma igreja que, como todas as igrejas do Rio de Janeiro, precisaria de um investimento maior em conservação, mas é uma igreja muito legal. Que é a igreja da minha infância, né? A igreja da minha família, né? Assim, todos os grandes eventos familiares aconteceram lá, né? Enfim, aí eu tenho ido lá à tarde, né?
Só que nesse último sábado, eu consegui, depois de muito tempo, consertei minha bicicleta, mandei trocar o pneu que estava meio ruim, sabe? Falei, vou à praia de bicicleta, porque eu tenho uma dificuldade grande de andar. Então, eu me sinto muito inseguro de ir daqui até a Praia do Flamengo a pé, aquela dor, aí chego lá, já não vou querer andar, enfim. Aí o meu plano era fazer o que eu acabei fazendo. Quer dizer, fui de bicicleta, larguei a bicicleta na barraca do Antônio, né, que é meu xará, que ainda lembrava de mim, eu não ia para acho que uns 2 anos ou mais. E quando fui muito. Quer dizer, eu deixei de fazer qualquer tipo de. Quer dizer, ida à praia mais frequente na pandemia. E depois, sei lá, fui 2, 3 vezes. Aí fui, larguei a bicicleta com ele, né? Saí andando pela praia. Incrivelmente, andar na areia, para mim, é melhor do que andar no asfalto. Apesar e também por causa, acredito eu, do piso irregular que é da areia, que me faz mobilizar mais e ao mesmo tempo absorve os impactos. Aí fui andando, andei um pouco, voltei, sentei na areia, fiquei brincando com um cachorro chamado Túlio. Pô, uma energia inacreditável. Joga a bolinha, ele traz a bolinha. Joga a bolinha, ele traz a bolinha. Aí fiquei conhecido da dona dele também e tal, que por acaso depois eu vi, frequenta lá a barraca do Antônio, que é uma turmazinha, tem ali em torno, o cara é muito simpático, né? Aí dei um mergulho, dei assim 2, 3 braçadas para ver se ainda tem pelo menos um pouquinho de estilo, né? E aí pronto, peguei a bicicleta de volta, sabe? Tomei um pouco de sol ali muito rapidamente, sem nenhuma intenção, porque eu já tinha pedalado, e vim embora para casa. E estava numa felicidade canina, porque finalmente eu tinha voltado a andar de bicicleta, que é uma coisa. É um prazer metafísico que eu sinto em andar de bicicleta, porque é aquela coisa de você impossivelmente suspenso no ar em movimento. Lá vai você. Sabe, a bicicleta é um negócio genial. Sabe? É uma das grandes criações humanas. Como transporte, a gente devia ter parado na bicicleta, acho eu. Pelo menos como transporte individual. Aí voltei para casa, claro, me deu uma certa canseira, mas uma felicidade enorme, fiz um almocinho bacana. E aí queria ir à missa às 3 da tarde. Aí me deu aquela preguicinha de depois do almoço, deitei, falei, vou deitar no chão. Para não dormir profundamente, só dar aquela. Aí deitei no chão, gente, acordei 20 para as 3. Em cima da hora da missa, aí rapidamente me vesti. E, naquele entusiasmo de quem achava que já não tinha mais nenhum problema de coluna, resolvi andar rápido. Porra, foi pior, quer dizer, senti muita dor, né? Mas cheguei a tempo, né? Mas no meio do caminho, já quase lá, já no Largo do Machado, sentada nos degraus da escada da escola onde minha mãe estudou, uma escola que também foi financiada, criada, fundada por Dom Pedro II. Então ele fundou a igreja, fundou essa escola, que é Santo Amaro, né? Que é um santo que já foi mais popular no Rio de Janeiro e no Brasil, Santo Amaro. Né? Estavam 2 crianças, são 3 irmãos, eu suponho, que todo sábado, e acredito que também no domingo, a mãe os traz junto com outro ainda pequenininho. Então são 4 irmãos, a mãe os traz, a mãe fica ali sentada próxima da igreja e as crianças ficam ali tentando vender alguma coisa, né? Pedindo, etc, etc, e sempre ganham, né, alguma coisa. Né? É uma menina mais velha, que deve ter no máximo 10 anos, sabe? Aí tem uma intermediária que deve ter uns 8, talvez, o outro, e um menino que deve ter uns 6, 7. Né? 6. Vamos botar uma escadinha de 6, 8 e 10. Né? E tem o outro menorzinho que eu não tenho a menor ideia de que idade tem. E eles são
lindos, 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 sabe? Todos negros, mas é tão engraçado, eu não sei se há ali algum traço de mestiçagem, não sei, mas ela é bem escura, mas é um escuro bronze, sabe? É um marrom bem escuro, não é negro como é negro, por exemplo, aqueles negros mineiros como o Milton Nascimento, que é preto, 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 que também é muito bonito de ver, né? E é uma coisa, eu me lembro que quando eu fui à Europa, às vezes eu ficava espantado, porque, na verdade, eu como carioca estava muito mais acostumado a ver mestiços, né? Variadas tonalidades de mestiço. E, de repente, na Europa, você se depara com negros negros, sabe? Acho que em Minas também acontece isso, sabe? E aí é um outro tipo de beleza, né? Assim, é uma coisa, você diz, cara, que lindo. Porque é surpreendente, né? Assim, é como você vê uma pessoa muito branca, sabe? Cara, é um negócio, assim, sabe? É quase divino, né? Esses extremos de pureza, né? Mas também me encanta muito a mestiçagem, né? Que é uma característica que a gente devia enaltecer do Brasil, né? Nós somos um país mestiço, sabe? Isso é muito legal. Isso é um grande laboratório genético, onde todo mundo se mistura. Porque, de certo modo, quer dizer assim, o elitismo brasileiro, eu acho que ele sempre existiu de uma forma muito forte, né? Essa separação entre quem tem e quem não tem, né? E quem não tem é posto à margem. E aí quem está posto à margem precisa, até por sobrevivência, exercer uma solidariedade, né? Que implica nessa mistura. Então é muito legal, né? Mas ela, sem nenhuma concessão politicamente correta, eu diria que ela é negra, saca? Mas, e lindos, 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 daqueles dentes maravilhosos. E ela tem os cabelinhos assim, e arrepiadinhos, sabe? E é tão bonito ver isso, né? Que assim, há uma, de algum modo, algum toque de vaidade, né? Sabe? E eles queimados de sol, sabe? Uma coisa. E o menino também, todos com aqueles dentes maravilhosos, brancos. E eu sempre, quando saio da igreja, eu dou alguma coisa, porque o que eles vendem eu não posso comer, né? Então eu dou alguma coisa, converso, pergunto, pergunto o nome deles, digo o meu nome e tal, não sei o quê. Então eles já me conhecem, eu já conheço eles, né? Aí eu tô vindo, quando eu já tô chegando lá, eu já tá, minhas costas já meio mancando, né? Mas aí quando eu tô passando, eles estavam sentadinhos ali na escola da minha mãe, os dois, só dois, né? O menino menor e a irmã maior. Aí eles estavam tomando aquele sorvete do McDonald's, que sobe assim, em branco, sabe? Aí eu olhei assim, brincando, e ver essas crianças sempre me dá um ânimo que supera a minha dor, né? Aí eu, faladora, brincando, falei, vou querer um pedaço desse sorvete. Aí aconteceu a coisa mais linda, eu acho que do dia, da semana, do mês, do ano. Ela imediatamente estendeu para mim o sorvete. Esse gesto, eu não sei nem dizer qual é a palavra para definir a alegria, o êxtase que esse gesto me produziu. Eu falei, não, obrigado, muito obrigado. Claro que eu não ia comer o sorvete, ou nem sequer pegar um pedacinho, mas depois eu até fiquei pensando, até devia ter pegado, né? Assim, porque a gente não deve recusar a generosidade dela. Eu tinha, ultimamente eu não tenho tido dinheiro no bolso, dinheiro vivo, né? Só Pix, Pix, Pix para lá, não passa no caixa eletrônico para pegar nenhum dinheiro, para ter em casa. Então estava sem dinheiro. Aí tinha umas moedinhas que tinham sobrado, uns R$ 2 em moeda. Eu falei, puxa, vou dar para ela. Eu falei, não. Aí, graças a Deus, meu anjo me avisou. Eu falei, cara, você não vai estragar o gesto dela,
premiando com umas moedas, né? Leva essas moedas para lá, depois dá para a igreja, depois você faz outra coisa com a menina, outro dia, outra coisa, essas coisas, sabe? Trate as pessoas como pessoas, sabe? Perceba as necessidades, dê a elas o que você pode dar, do seu melhor, seja material, seja espiritual, entendeu? Mas não coisifica as coisas, né? Aí fui para a igreja, mas com aquilo na cabeça, como é que eu vou retribuir esse gesto, né? E sempre pensando que, por outro lado, ali a coisa é muito material também, né? Aí fui para a igreja, né? Aí falei, eu vou pegar. Agora, na saída, eu acho que eu vou fazer o seguinte, já que eu não tenho dinheiro mesmo, é uma moeda para a igreja e uma moeda para elas. Ou, de repente, eu não vou dar nada para a igreja, que eu vou depois. Aí fiquei pensando nisso, até que me deu um estalo. Eu falei, cara, eu dou as moedas, ponho as moedas na sacola da igreja, e quando eu sair, tem uma loja que vende bolo, os bolos muito gostosos, chamada Casa dos Bolos. Eu vou com eles lá e compro um bolo para eles, sabe? Vai ser legal pra caramba, né? Que aí é para todos três e tal, a mãe entra no meio. Pô, legal. Aí isso, pronto, me tranquilizou. Aí é que vem também a outra graça do dia que também me encantou, né? Foi a homilia, era o evangelho do dia e depois a homilia do padre. Eu vou ler o evangelho todo, porque é curto, né? Mas é de uma beleza e de um simbolismo, mas um simbolismo que você vai extrair de um fato que é real, que isso aconteceu. Ou pelo menos nós, católicos e cristãos, acreditamos que isso aconteceu. E eu, como olhando com um olhar de historiador, ateu, acho que isso aqui é um fato que de fato aconteceu. Tá? Agora, posso duvidar até do milagre, mas o fato em si eu acredito que aconteceu, né? Quer dizer, ou seja, que Jesus é um personagem histórico, etc. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, Bar é filho, como disse depois o padre, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavras da salvação. Cara, esse trecho é absolutamente lindo. Tá? Depois eu vou falar da homilia do padre, que também é muito legal, porque ele se prendeu a aspectos que tem tudo a ver com a minha história, mas vocês perceberam que a história tem a ver com a minha história do lado de fora, né? Quer dizer, eu também estava lidando com pessoas, vamos chamar, né, genericamente, mendigos, à beira do caminho, né? Que eram aquelas crianças. A primeira coisa que me impressiona, e eu já escrevi sobre isso, é essa frase que Jesus vai repetir diversas vezes ao longo do Evangelho: a tua fé te salvou. E é sempre relacionado a algum tipo de cura. A tua fé te salvou. É como se Jesus dissesse: não sou eu, é a tua fé. É a tua fé em mim, e esse em mim é bastante amplo, que te salvou.
A fé cura, a oração cura. E isso está relacionado a uma outra frase que eu acho que Jesus também repete, cuja ideia é mais ou menos o seguinte: pede e te será dado. Tudo que pedires com fé te será dado. Deus está te vendo. Sorria. Deus está te vendo. Você podia ter uma placa, né? Sabe? E ele atende aos teus pedidos e às tuas necessidades. Também tenha muito cuidado com o que você pede, nos dois sentidos. Né? Tanto que você pode vir a ser atendido, quanto, de repente, você não será, porque às vezes você está pedindo alguma coisa que não vai reverter o seu bem. Geralmente é alguma coisa material, né? A gente sabe o quanto o dinheiro faz mal, né? O poder, não o dinheiro em si, o poder. Ter dinheiro é bom. Ter dinheiro é bom, sobretudo para dar. A grande delícia de ter dinheiro é dar o dinheiro. Isso eu já descobri, sabe? Como é bom dar para os outros, sobretudo para quem precisa, sabe? Porra, não estou fazendo proselitismo, não estou fazendo showzinho de bondade, não. É que é muito bom. Quem faz já praticou esses atos de anda dinheiro, circula de é muito bom, sabe? E tem essa coisa, né, de curar o cego. O quanto a fé abre os nossos olhos, né? O quanto nós estamos cegos para as coisas do Espírito. Essa é um pouco a metáfora da história, né? Sabe? E a coisa, a relação entre Jesus tem piedade de mim, esse pedir, né? Esse pedir carregado de certeza de que Deus pode, que Jesus pode, é a fé que te cura. Né? Mas o padre vai pegar a homilia por outro ponto, que também tem a ver comigo, né? Que é que ele diz, olha, quem é esse cara? O filho de Timeu. Ele não tem nome, porque a gente pensa que Bartimeu é o nome dele. Não, Bar é filho. Então, o filho de Timeu, Bartimeu, em hebraico, né? Então, ou seja, ele não tem nome. Quem é aquele cara ali? É o filho de Timeu. Então, esse homem sem nome, mendigo, largado à beira da estrada, ignorado por todos, né? A multidão passa por ele atrás de Jesus, mas também cega para ele, né? Ele é essa eterna entidade que a sociedade faz questão de não ver. Né? A gente, até hoje, por isso que Jesus vai dizer, os pobres sempre existirão, porque a sociedade põe à margem, e não é o capitalismo só, aí eu acho que tem a ver com o gênero humano. Talvez o capitalismo tenha piorado, tenha nos tornado piores. Fica aberta a discussão, mas acho que tem uma coisa intrínseca aí que faz com que a gente eleja aqueles que se tornarão invisíveis, que são invisibilizados. E aqui no Brasil isso é especialmente uma característica dessa nossa elite, né? Mas, enfim, Bartimeu cego estava sentado à beira do caminho. Então, é o que ele diz, estamos falando dessa gente, né? Que não é alcançada pela generosidade que nós mesmos pregamos. Porque aquela multidão ainda manda que ele se cale. Não, para de gritar, não mexe com Jesus, sabe? Ou seja, eles supõem que o próprio Jesus também não quer saber daquele cara, porque afinal de contas Jesus é o mestre, né? Aí Jesus para. E tem sempre essa coisa tão bonita no Evangelho. O Evangelho é o que eu digo para todo mundo. O Evangelho é um texto obrigatório para ateus, ou para crentes, ou para seja o que for. E digamos, obrigatório para os estudantes de letras, sobretudo literatura. Quem se pretende estudar letras e não lê os evangelhos,
e aí, acho que o estudante de letras é obrigado a ler a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, não entende metade da literatura ocidental, não vai entender a filosofia ocidental, não vai entender a cultura ocidental. Dane-se, você é ateu, leia, você é obrigado a ler. Não por uma questão religiosa ou teológica, mas por uma questão cultural. Mas, enfim, aí tem esse... Inclusive, como literatura é espetacular, né? Assim como estilo. Jesus para. Mas aí Jesus para. Se Jesus para, a multidão para. Aí Jesus só diz, chamai-o. Aí, claro, aí já apareceu um bando querendo chamar o cara, né? Aí vão atrás do cara e dizem, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Manda, levanta-te, vai, anda, como é que é? Sabe? E aí é o que o padre diz, tem uma coisa linda. Ele diz, o cego jogou o manto, tirou o manto, sabe? E se levantou de um pulo. Quer dizer, isso remete a uma outra passagem em que Jesus, das bem-aventuranças, que ele diz, se te pedem a túnica, dê também o manto. Ou é o contrário, sempre confundo. Né? Como prova, o cara que está querendo te roubar o relógio, dá o tênis também, é como se dissesse isso. Sabe? Deixa, leva tudo. Então, quer dizer assim, como disse o padre, a última coisa que esse despossuído, invisibilizado e desprezado pela sociedade tinha, que era o manto, ele jogou fora. Para ir mais rápido, ou seja lá por quê, ele largou o manto para trás. Como diz Jesus, larga tudo, distribui o que tens, larga tudo para trás e me segue. O cego que não tinha nada fez isso. Aí lá vai ele, cheio de fé. Aí Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Como disse o padre, Jesus sabe. Né? É meio óbvio o que o cara quer. Né? Aí ele diz, que eu veja. E aí fica isso aqui, fica meio... A gente sabe que ele quer ver o mundo. Mas nesse momento ele vai ver muito mais do que o mundo. Isso é uma iluminação. Você vai ser curado por Deus e pela tua fé. Você, de repente, vai começar a ver. Isso é uma iluminação. Isso é mais do que a cura do cegueira. Isso é a iluminação perseguida por todos, que tem um mínimo de... na cabeça, né? No mesmo instante, a vista foi recuperada e ele passou a seguir Jesus. Aí, como disse belíssimamente, ele não volta para pegar o manto. É claro que o padre está supondo, né? Mas ele não volta para pegar o manto, ele já sai atrás de Jesus. Ou seja, ele abandona o manto. Ele faz aquilo que Jesus pede para o rico fazer e o rico não faz. Dá as coisas e vai embora. É uma passagem que um cara rico diz assim, eu já sigo os seus mandamentos e tal, tará, tará. Que mais eu devo fazer para ganhar a salvação? Vende tudo, dá aos pobres e me segue. O cara saiu de mansinho e falou, eu não, também não exagera. E vai embora. Esse aqui não. Porra, aí é que a gente vê como a vida é mais fácil, entre aspas, é claro, óbvio, por favor, para quem não tem nada. Né? Por isso é que Jesus diz, quer dizer, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Porque ele está agarrado às suas coisas, aos seus confortos, ao poder, ao nome, à visibilidade que aquilo dá a ele. Sabe, que o dinheiro dá a ele. Então, aí quando eu vi essa homilia, aí é que eu fiquei extasiado. Eu falei, cara, é claro, quando acabar eu vou lá e compro o bolo com as crianças. E foi o que eu fiz, né? Saí, juntei todo mundo, falei, vamos ali na moça comprar um bolo. Aí comprei o bolo, aprendi o nome de cada um, né?
A mais velha que me ofereceu se chama Sabrina. A do meio se chama Clarissa, que eu achei tão bonitinho, sabe? Uma pretinha chamada Clarissa é lindo, né? Sabe? E o menino, que é um azogue, chama-se Patrick, né? Eu já lembrei logo do Patrick de Paula, que o Botafogo comprou, enfim, mas isso é outra história. Que eu falei, ai meu Deus, eu quero ver esse Patrick de Paula jogar no Botafogo. Mas ele era muito engraçado, porque ele me deu 3 nomes, ele falou que era Davi, aí a irmã desmentiu, aí disse que era outro nome, mas finalmente a outra irmã falou, ele é Patrick! Aí ele falou, eu sou Patrick. Cara, mas ficamos... E a moça do balcão, a dona da loja, que também é de uma simpatia, é uma pessoa também de uma origem humilde, mas que lutou muito para chegar lá. Aí depois ficamos conversando, acho que ela é cristã, ficamos conversando sobre isso, sobre, né, a ganância, sobre ela trabalhadora pra caramba. Pô, foi muito bom, cara. Aí foi um dia especialíssimo para mim, porque eu fiz tudo, cuidei do corpo, cuidei da alma, cuidei de mim, cuidei do mundo ao meu redor, cuidei de Caetânia. Isso é Caetânia, esse é o Caetânia. Fui um pouco o Dom Pedro II da minha Caetânia, né? Fui distribuído alegria entre os meus súditos menos favorecidos, conversando com ele. Cara, que dia! E que também descobri esse padre Gabriel. Amanhã irei à missa dele, da missa de quarta-feira. Muito bom, que homilia. Como é bom quando você pega um padre, assim, sabe, que é um padre, de fato. Ou pelo menos, porque também tem gostos e gostos, né? Também tem padres para todos os gostos, isso é muito bom. Mas esse é o tipo de padre que eu gosto, que reza uma missa intensa, mas breve, sabe? Eu gosto. Que tem essa homilia, que pega a coisa pelo lado da generosidade, que é o aspecto principal do cristianismo, não é do catolicismo, não, é do cristianismo, sabe? Seja generoso, dá atenção para o teu próximo, essa é a jogada, e o resto, meu amigo, o resto deixa com Deus, que Deus está olhando. Deus sorria, Deus está te vendo, sabe? Então é isso que eu estou para contar para vocês, espero que vocês tenham se deliciado com essa história. Espero criar esse hábito de gravar mais cedo, assim, de manhã. Agora é bem cedinho. Que horas são? São 6h30. As gatas me acordaram. Hoje eu acordei sozinho. Acordei às 4 da manhã. Também dormi bem cedo. Foi muito bom. É isso, meus queridos amigos que eu não conheço. Mas que, apesar de eu não conhecer, são visíveis para mim, tá? Beijo a todos.